Olá! A taxa do lixo de Campo Grande já deu o que falar, né? Pois é. Se esse assunto já te deu alguma dor de cabeça, fica aqui, que a gente vai usar estes slides para decifrar, de um jeito bem direto, o que aconteceu com a conta, como ela é calculada e, claro, quais são os nossos direitos e deveres nessa história toda. Sabe quando chega o carnê do IPTU e a gente leva aquele susto com o valor da taxa do lixo? Se isso aconteceu em 2026, saiba que não foi um caso isolado. Muita gente passou por isso. Mas o que está por trás desse aumento que pegou tanta gente de surpresa? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, vamos mergulhar fundo no que ficou conhecido como o susto na conta. Para entender toda a polêmica de 2026, a gente precisa ir direto ao ponto da controvérsia e descobrir o que, de fato, mudou. Então, aqui está o ponto central da questão. Tecnicamente, o valor base da taxa não subiu além da inflação. O que mudou, na verdade, foi a categoria de muitos imóveis. A prefeitura começou a usar dados de mapeamento bem mais precisos e, com isso, corrigiu o cadastro. O resultado? Propriedades que antes estavam numa faixa de cobrança mais baixa ou que nem apareciam no sistema passaram a ser classificadas da forma correta. É claro que uma mudança tão abrupta assim ia gerar reação. E gerou. Tanto o Ministério Público quanto os vereadores questionaram o jeito como essa reclassificação foi feita. O principal argumento foi a falta de uma comunicação mais clara com a população, que no fim das contas foi pega de surpresa com valores bem mais altos, sem um aviso prévio decente. Certo. A reclassificação explica o aumento repentino, mas e a conta em si? Como é que o valor é definido? Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa desmontar a fórmula do cálculo. Vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça se chama PSI, que é o Perfil Socioeconômico Imobiliário. Pensa nisso como se fosse um CEP de valorização. A cidade toda é dividida em 9 categorias, das mais simples às mais valorizadas. A infraestrutura do bairro, se tem asfalto, esgoto, iluminação e o padrão geral dos imóveis, tudo isso ajuda a definir em qual faixa a rua se encaixa. E isso, claro, impacta diretamente no valor da taxa. Agora, olha que interessante o que a gente vê aqui. O valor por metro quadrado muda e muda muito. Um imóvel residencial, na categoria mais baixa, a BI, paga ali uns 25 centavos por metro quadrado. Já na categoria mais alta, a AS, esse valor pula para mais de R$ 1,30. Isso mostra o peso enorme que a localização do imóvel tem no valor final da conta. Então, resumindo, a fórmula é bem simples na sua lógica. O sistema pega a área construída do imóvel e multiplica por aquele valor por metro quadrado que a gente acabou de ver, que é definido pelo PCI do bairro. A ideia por trás disso é que o custo seja proporcional tanto ao tamanho da propriedade quanto ao seu padrão socioeconômico. Ok, agora a gente já sabe como a conta é feita. Mas e depois que o boleto é pago? Para onde vai esse dinheiro e quem é que, de fato, cuida do lixo da cidade? Vamos conhecer a empresa por trás do serviço e a parceria que ela tem com a prefeitura. Olha, a gestão do lixo em Campo Grande é uma parceria de longuíssimo prazo. Lá em 2012, a prefeitura assinou um contrato de 25 anos com a empresa Solurb. Isso significa que é a mesma empresa que vai cuidar da limpeza da cidade até pelo menos o ano de 2037. É muito tempo. É importante saber que a taxa não cobre só aquele caminhão que passa na rua de casa. Ela financia um sistema bem completo. Isso inclui a varrição, a limpeza de praças e feiras, o funcionamento dos ecopontos para o descarte de entulho e até a coleta e o tratamento do lixo hospitalar, que é um processo bem mais complexo e, claro, mais caro. Esse slide aqui mostra direitinho como o dinheiro circula. O cidadão paga a taxa para a prefeitura e a prefeitura usa essa arrecadação para pagar a Solurb pelos serviços prestados. Esse é um modelo de parceria público-privada chamado concessão administrativa, onde o poder público funciona como cliente direto da empresa, garantindo que o serviço chegue para toda a população. Agora que a gente já entendeu a estrutura por trás do serviço, vamos para uma parte que é fundamental, o nosso papel nisso tudo. Afinal, como cidadãos, a gente tem direitos e deveres que são essenciais para que o sistema funcione bem. Então, vamos lá. O caminhão não passou? A rua continua suja? O caminho correto é, primeiro, ligar para a empresa responsável, a Solurb. É importante guardar o número de protocolo. Se o problema não for resolvido, aí o próximo passo é levar a reclamação para a AGEREG, que é a agência da prefeitura que fiscaliza o contrato. E aqui, uma informação super importante sobre isenção. Para 2026, o número-chave é este:
R$ 47,12. Se a conta total, somando o IPTU e a taxa de lixo, for igual ou menor que esse valor, a isenção é automática. É uma medida para proteger os imóveis de menor valor. E aqui vai uma dica de como ter um papel ativo e ainda reduzir impostos. O programa IPTU Verde dá descontos para quem adota práticas sustentáveis em casa. Instalar energia solar ou um sistema para captar água da chuva, por exemplo, não só ajuda ao meio ambiente, como também pode aliviar o bolso na hora de pagar o imposto. Mas, claro, o sistema também depende da colaboração de cada um de nós. Acondicionar bem o lixo, colocar na rua só no dia certo e separar e limpar os recicláveis são pequenas ações, mas que têm um impacto gigantesco na eficiência da coleta e na limpeza da cidade como um todo. Certo. Já entendemos a polêmica, o cálculo, quem faz o serviço e o nosso papel. Com tudo isso em mente, a grande questão que fica é: esse sistema é justo? Para a gente tentar responder, vamos comparar Campo Grande com outras cidades e dar uma olhada em algumas propostas de melhoria. Colocando as coisas em perspectiva, a gente vê que a taxa média em Campo Grande, que fica ali por volta de R$ 190 por ano para uma casa padrão, não é algo fora da realidade de outras capitais. Fica abaixo de Goiânia e bem na faixa inicial de Curitiba, que, aliás, é uma referência nacional em limpeza urbana. Especialistas que analisaram o sistema apontam alguns caminhos bem claros. O primeiro, e talvez o mais importante, é a transparência. Criar uma ferramenta online onde qualquer pessoa possa consultar e entender por que seu bairro está em determinada categoria. Outras ideias são criar limites para aumentos futuros e, uma bem interessante, dar um desconto direto na conta para quem comprova que separa o lixo para reciclagem. E a gente termina com essa reflexão. Para melhorar o sistema, é claro que a gente precisa de mais transparência e regras claras por parte do poder público. Mas também depende da participação ativa de cada morador. No fim das contas, a cidade mais limpa é aquela que todo mundo ajuda a cuidar. A discussão, com certeza, está aberta.